Imagine por um instante a sua vida inteira moldada por padrões e expectativas que nunca foram realmente seus. Você ajusta sua fala, seu comportamento, suas escolhas, buscando aprovação externa. Você tenta agradar, impressionar, ser aceito. Mas Carl Jung nos alerta que essa busca incessante por aceitação é uma armadilha. Ela nos afasta daquilo que somos em essência. Jung dizia que a psique humana é composta de camadas profundas, muitas das quais ignoramos por medo do julgamento ou da rejeição. Quando nos prendemos à opinião alheia, nos distanciamos do nosso eu verdadeiro, construindo máscaras que escondem nossa alma. A ansiedade, a insatisfação e o vazio existencial surgem desse conflito entre quem realmente somos e quem sentimos que precisamos ser para sermos aceitos. Ele nos ensinava que a liberdade psicológica ela nasce da coragem de olhar para dentro, de confrontar a sombra, menos aquelas partes de nós que rejeitamos ou ignoramos, e integrá-las. Essa não é uma tarefa fácil, requer honestidade, paciência e uma disposição genuína para se conhecer. Mas é também o caminho mais seguro para viver de forma autêntica. O apego ao controle, à aprovação e à perfeição cria uma tensão constante. E observou que muitos sofrem não por causa do mundo, mas por causa da resistência interna, pela tentativa de manipular o que não pode ser controlado. Ao nos libertarmos dessas amarras, descobrimos algo paradoxal. Quanto menos tentamos controlar, mais alinhadas nossas vidas se tornam, né? A presença se torna natural, a clareza se manifesta e a autenticidade se revela como um imenso campo de liberdade. Eu quero que você reflita. Quantas escolhas da sua vida foram motivadas pelo medo de julgamento e não pelo desejo verdadeiro de seu coração? Escreva nos comentários uma frase que simbolize sua decisão de começar a viver de maneira mais autêntica. Algo como: eu decido honrar minha essência. E se ainda não faz parte do canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de mergulhar em sua própria psique, entender sua sombra, encontrar a leveza e viver de forma mais consciente, alinhada e poderosa. No próximo bloco, vamos explorar como o apego ao controle drena nossa energia vital e nos afasta da nossa própria essência. E como o Jung nos mostra o caminho para transformar essa energia em presença e liberdade. Desde cedo, somos ensinados a acreditar que controlar tudo é sinônimo de segurança. Controlar nossas ações, as reações alheias, o futuro, o passado, os resultados, menos como se a vida fosse uma equação previsível. Mas Carl Jung nos ensina que essa ilusão de controle é uma das maiores fontes de sofrimento humano. A realidade é que a vida é um fluxo constante, imprevisível e cheio de paradoxos. Tentar segurá-la em nossas mãos é desperdiçar energia vital. Cada preocupação, cada tentativa de manipular o ambiente ou as pessoas drena nossa força criativa, nossa capacidade de estar plenamente presentes e de amar genuinamente. Jung via essa obsessão pelo controle como um desvio da verdadeira individuação. Quanto mais tentamos moldar o mundo externo, menos nos conectamos com o nosso mundo interno. E é ali que reside a verdadeira liberdade. Ele afirmava que grande parte do sofrimento humano nasce de nossa resistência à realidade tal como ela é, quando nos apegamos a expectativas, a resultados ou à aprovação alheia. Gastamos nossa vida em ansiedade e frustração. A verdadeira coragem, segundo Jung, é aceitar o imprevisível, enfrentar a incerteza e ainda assim caminhar em direção à autenticidade. Imagine agora o efeito disso em sua própria vida. Quantas vezes você se esforçou para controlar o que não podia, apenas para perceber que o mundo continuava seguindo o seu curso? Quantas decisões você tomou movido pelo medo de julgamento ou de falhar? E nos mostra que essa energia ela gasta tentando controlar. Poderia estar sendo direcionada para a criação, autoconhecimento e amor, para aquilo que realmente importa. E há um ponto fundamental. O desapego não significa indiferença, não significa fugir da vida ou se desligar das pessoas. Significa reconhecer os limites do seu controle e usar sua energia onde ela é realmente eficaz, menos dentro de você mesmo. Ao fazer isso, você se torna mais forte, mais presente e mais consciente do que deseja criar e manifestar. Eu quero que você reflita. Qual é a área da sua vida
em que você mais tenta controlar e que, no fundo, não está sob seu comando. Escreva nos comentários a frase: eu escolho liberar o que não posso controlar. Ao escrever isso, você inicia um processo de libertação interior, permitindo que a vida flua e que sua energia se concentre no que realmente importa. E se ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, faça isso agora. Cada vídeo é pensado para ajudá-lo a compreender sua psique, integrar sua sombra e transformar sua vida a partir do autoconhecimento, da presença e do desapego consciente. No próximo bloco, vamos aprofundar como a ansiedade de agradar e o medo de julgamento nos afastam de nossa essência, e como Jung nos orienta a reconstruir nossa identidade, a partir do nosso verdadeiro eu. Quantas vezes você já se pegou ansioso para prever a reação de alguém? Para dizer exatamente o que acreditava que agradaria? Para moldar sua imagem a fim de ser aceito? Quantas noites você passou ensaiando conversas, tentando controlar cada detalhe que no final nunca aconteceu da forma que imaginou? E observava que essa ansiedade de agradar não é apenas comum, mas profundamente limitante. Ela nos afasta de nós mesmos, nos prende em um labirinto de expectativas e máscaras e nos impede de experienciar a vida em sua autenticidade. Segundo Jung, a psique humana não é uma máquina que pode ser operada ou controlada. Ela é viva, dinâmica e cheia de paradoxos. Quanto mais tentamos segurar o fluxo da vida, mais instável tudo se torna. A obsessão pelo controle e pela aprovação é uma forma de resistência, uma tentativa de manter a segurança psicológica à custa da vitalidade e da criatividade. A energia gasta tentando agradar aos outros poderia ser redirecionada a nutrir nosso crescimento interior, nossas relações genuínas e nosso desenvolvimento emocional. Jung nos convida a olhar para essa ansiedade com compaixão. Ele nos mostra que essa necessidade de agradar nasce do medo, menos medo de rejeição, medo de falhar, medo de não ser suficiente, mas ele também nos ensina que não precisamos nos identificar com esse medo. Podemos observar, compreender e gradualmente soltar essa tensão. É nesse espaço de observação consciente que começa o verdadeiro autoconhecimento. A identidade construída para agradar os outros é uma máscara que, cedo ou tarde, se torna pesada demais para sustentar. E Jung acreditava que nos libertamos dessa prisão interior quando começamos a integrar os aspectos negados de nossa psique. Quando olhamos para nossas sombras, nossas fragilidades, nossos desejos reprimidos e os aceitamos como parte de nós mesmos. Só assim podemos abandonar a necessidade constante de validação externa e nos reconectar com o nosso verdadeiro eu. Eu quero que você pare agora e reflita. Quantas vezes você ajustou quem é para caber na expectativa de outra pessoa? Quantas decisões você tomou motivado pelo medo de julgamento e não pelo que seu coração realmente deseja? Escreva nos comentários a frase: eu escolho viver minha verdade, não a expectativa dos outros. Essa simples afirmação é um passo poderoso rumo à liberdade emocional, à autenticidade e à coragem de ser inteiro. E se você ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é feito para ajudá-lo a compreender sua mente, integrar sua sombra e viver com mais presença, leveza e autenticidade. No próximo bloco, vamos explorar como a busca por aceitação externa não apenas nos aprisiona, mas também impede o florescimento das relações genuínas e da própria vida, e como Jung nos mostra o caminho para libertar-nos dessa prisão emocional. Você percebe como muitas vezes busca aprovação alheia sem perceber? Talvez esteja na escolha da roupa, na omissão de uma opinião, na adaptação constante ao ambiente. Evitamos desagradar, tememos o julgamento e assim construímos uma prisão invisível à nossa volta. Eu, Carl Jung, afirmo que essa busca incessante por aceitação é um obstáculo à individuação, à jornada de se tornar inteiro. Desde cedo somos condicionados a medir nosso valor pelos olhos dos outros. Mas a psique não floresce em conformidade. Ela floresce na autenticidade. A aprovação externa, quando finalmente chega,
não preenche o vazio que sentimos, porque sempre está direcionada à máscara que usamos, não ao nosso verdadeiro eu. A liberdade emocional só surge quando deixamos de depender da validação dos outros e começamos a nos validar internamente. A individuação exige coragem. Coragem de olhar para dentro, coragem de reconhecer nossas sombras e aceitação de que somos complexos e imperfeitos. É um processo de se conhecer profundamente, de integrar os aspectos negados de si mesmo, para que a opinião dos outros não tenha mais poder de nos moldar ou ferir. É nesse estado que as decisões tornam-se mais leves, as relações mais autênticas e a vida finalmente ressoa com nossa essência. Permita-se perguntar: a quem estou tentando agradar e por quê? Quantas escolhas que fiz foram motivadas pelo medo do julgamento e não pelo desejo verdadeiro do meu coração? Quando você começa a responder a essas perguntas honestamente, inicia um processo de libertação. O desapego da aprovação externa não é indiferença, é clareza, é presença, é coragem de viver alinhado consigo mesmo. Eu quero que você escreva nos comentários a frase: eu escolho honrar meu verdadeiro. Esse simples ato é um compromisso consigo mesmo, uma declaração de liberdade emocional. E se ainda não faz parte do canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada vídeo é pensado para guiá-lo no caminho do autoconhecimento, da integração da sombra e da vida autêntica, alinhada à sua essência. No próximo bloco, exploraremos como a prática do desapego não é apenas libertadora, mas também transforma a forma como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, revelando o verdadeiro poder da presença. O desapego é uma das lições mais difíceis e ao mesmo tempo mais transformadoras que a psique humana pode aprender. Não falo aqui de indiferença ou de frieza emocional. Desapegar não significa abandonar a vida, fugir das responsabilidades ou se desligar das pessoas que ama. Pelo contrário, desapegar é um ato de coragem, uma demonstração de força interior. É a sabedoria de distinguir entre o que merece sua energia e atenção e aquilo que apenas consome, drena e aprisiona. Desde cedo, a sociedade nos ensina a lutar, a conquistar, a controlar, a agradar. Crescemos acreditando que devemos provar algo constantemente menos nossa competência, nosso valor, nossa bondade. Mas grande parte desse esforço não nos leva à liberdade, nos leva à exaustão. Jung observava que o apego aos resultados, às expectativas e à aprovação alheia gera uma tensão constante. Essa tensão se manifesta na ansiedade, na preocupação excessiva, na sensação de que nunca somos suficientes. O paradoxo é que, quanto mais tentamos controlar e nos agarramos, mais nos afastamos daquilo que realmente importa, a conexão com nós mesmos e com a vida. Quando você para de tentar controlar tudo, algo extraordinário acontece. Jung nos ensinou que há uma energia vital que só se manifesta quando não estamos presos ao medo e à necessidade de provar algo ao mundo. Essa energia é a mesma que alimenta a criatividade, o amor, a presença plena. Quando nos desapegamos, nos abrimos para receber a vida em sua totalidade, sem filtros, sem máscaras, sem pressão para sermos alguém que não somos. É nesse espaço que a alma floresce. O desapego é, portanto, uma forma de poder, um poder silencioso, sereno e profundo. Quando você deixa de mendigar aceitação e liberdade fora de si, encontra um lar dentro de sua própria psique. Aquele que se conhece profundamente não depende da aprovação alheia para se sentir inteiro. Ao invés disso, ele se conecta com sua própria essência e se torna capaz de agir com coerência, presença e autenticidade. É a força de quem já se reconheceu e se aceitou, com todas as sombras e imperfeições. Eu pergunto a você, quantas vezes na vida você alcançou algo apenas quando parou de forçar? Quantas experiências surgiram de maneira natural, de forma espontânea, sem que houvesse cobrança ou expectativa? E chamava essa energia de presença. Quando você deixa de tentar provar, impressionar ou controlar, o mundo responde com harmonia. A entrega consciente cria espaço para o alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. É nesse equilíbrio que o poder silencioso do desapego se revela. Não subestime o impacto disso,
nas relações. Quantas vezes nos tornamos reféns do outro, não por amor verdadeiro, mas pelo medo de rejeição, de abandono, de não sermos suficientes? Quanto mais tentamos segurar, mais resistência encontramos. Mas quando permitimos que o outro seja como é, sem tentativa de moldá-lo ou controlá-lo, descobrimos um tipo de conexão rara, relações que florescem a partir da liberdade, da escolha e da presença. Jung observou que os laços mais profundos e duradouros surgem exatamente quando não há possessividade, cobrança ou manipulação. Eu quero que você reflita e escreva nos comentários. Eu escolho soltar o que não me serve e viver com liberdade. Escreva sua própria experiência de desapego, pequena ou grande, e veja como compartilhar ajuda não apenas você, mas outros a enxergarem o poder transformador de soltar. E se ainda não faz parte do canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber cada reflexão que ajuda a compreender a psique, integrar a sombra, desapegar do que não importa e viver de forma autêntica. No próximo bloco, vamos explorar como o desapego se torna uma fonte de poder interno, como ele transforma sua presença no mundo e como a verdadeira liberdade nasce do entendimento profundo de si mesmo, algo que Jung dedicou toda a sua vida a estudar e ensinar. O desapego não é vazio, nem fuga da realidade. É um estado de presença profunda. Eu, Carl Jung, observo há décadas a psique humana e posso afirmar: quem se desapega do que não lhe serve encontra um poder silencioso, sereno e transformador. Esse poder não impõe, não manipula, não busca controlar. Ele simplesmente emerge quando a pessoa se reconhece e se aceita por inteiro. Quando deixamos de tentar agradar, controlar ou parecer perfeitos. Nossa energia se volta para o que realmente importa, o crescimento interior, a criatividade, a autenticidade. A vida se torna menos sobre provar algo ao mundo e mais sobre compreender, integrar e expressar nossa essência. É nesse processo que o poder do desapego se revela. É como se cada corrente invisível que nos prendia caísse e, de repente, a psique pudesse respirar, expandir e viver plenamente. Eu vejo no consultório e na observação clínica que muitos carregam uma enorme tensão porque tentam controlar o incontrolável, o comportamento das pessoas, as circunstâncias externas, até os próprios sentimentos. Mas a energia desperdiçada nesse esforço poderia estar sendo canalizada para algo infinitamente mais útil: autoconhecimento, presença, criação e amor. O desapego nos devolve essa energia. É importante entender que desapegar não significa se tornar passivo ou apático. Pelo contrário, é um estado de ação consciente, livre de ansiedade e compulsão. Quando você age sem se agarrar ao resultado, quando ama sem posse, quando cria sem medo do julgamento, você se torna forte de uma maneira diferente. Não é a força que exige ou impõe, mas a força que surge da coerência entre quem você é, o que sente e o que faz. O desapego também é um convite à integração da sombra. Cada vez que soltamos o medo de ser rejeitado, a necessidade de agradar ou a obsessão pelo controle, permitimos que nossa sombra, menos as partes de nós que escondemos ou reprimimos, se integre. É nesse processo que nos tornamos inteiros. Não existe individuação sem desapego, pois não se pode ser completo enquanto se vive preso a expectativas externas ou a imagens idealizadas de si mesmo. Reflita comigo, quantas vezes você se sentiu sobrecarregado tentando controlar tudo e todos ao seu redor? Quantas vezes seu medo de julgamento roubou sua liberdade de expressão, sua alegria, sua criatividade? O desapego é o antídoto para essa tensão. Ele cria espaço para que a vida flua, para que sua energia vital seja usada de maneira produtiva e para que a autenticidade se manifeste sem esforço. Eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho me libertar do que me prende e honrar meu verdadeiro eu. Faça isso agora. Esse ato de consciência é o primeiro passo para transformar não apenas sua mente, mas toda a sua experiência de vida. E se você ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora. Cada vídeo aqui é um guia para compreender a própria psique, integrar sua sombra, cultivar presença e viver com liberdade e autenticidade. No próximo bloco,
exploraremos como a vulnerabilidade, menos abraçar nossas imperfeições e limites, se torna uma fonte de força e autenticidade, e como a coragem de ser inteiro transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. A vulnerabilidade é muitas vezes percebida como fraqueza, mas do ponto de vista psicológico, ela é uma das fontes mais poderosas de força. Eu, Carium, observo que aqueles que têm coragem de se mostrar como realmente são, com suas falhas, medos e imperfeições, caminham em direção à verdadeira individuação. Abandonar a máscara que nos foi imposta pela sociedade ou que construímos por medo é um ato de libertação. É nesse gesto que a autenticidade começa a florescer. Muitos vivem preocupados em parecer coerentes, competentes e bem-sucedidos. Gastam energia ajustando sua imagem, agradando aos outros, escondendo partes de si que julgam inaceitáveis. Mas eu digo, ninguém é constante, ninguém é perfeito. E toda tentativa de encarnar um ideal inalcançável nos afasta da nossa própria essência. Aceitar a própria imperfeição não nos enfraquece. Pelo contrário, nos torna mais humanos, mais autênticos e mais capazes de conexão verdadeira. Quando permitimos que a vulnerabilidade se manifeste, aprendemos a nos relacionar de forma mais profunda. E observou que o medo de ser rejeitado, a necessidade de agradar ou de controlar os outros, nos impede de experimentar relações genuínas. Nossas conexões se tornam superficiais, porque tentamos moldar os outros à nossa imagem ou nos moldamos às expectativas deles. Mas quando soltamos essa necessidade, quando aceitamos nossa própria fragilidade, abrimos espaço para relações baseadas na escolha, no respeito mútuo e na presença plena. A coragem de ser inteiro exige enfrentar a própria sombra, menos os aspectos reprimidos ou negados de nossa psique. Não é tarefa fácil. É preciso honestidade brutal consigo mesmo, reconhecer medos, limitações, desejos que muitas vezes julgamos inaceitáveis, mas é nesse processo que nos tornamos completos, pois cada fragmento de nós que integramos fortalece nossa autenticidade. Quem se conhece profundamente não precisa se esconder, não precisa agradar compulsivamente, não teme julgamentos. Reflita. Quantas vezes você já deixou de expressar sua verdade por medo de julgamento? Quantas decisões foram moldadas pelo receio de desaprovação? E nos lembra que a liberdade psicológica começa no reconhecimento dessas atitudes e na decisão consciente de agir de acordo com nossa própria essência. É quando fazemos isso que a vida começa a se alinhar, não por sorte, mas pela coerência interna. Eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho abraçar minha vulnerabilidade e honrar minha verdade. Esse é um passo profundo, né? Um compromisso consigo mesmo que inicia a transformação da sua relação com você e com o mundo. E se ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada vídeo é criado para ajudá-lo a compreender sua psique, integrar sua sombra, abraçar a vulnerabilidade e viver com liberdade, autenticidade e presença. No próximo bloco, vamos explorar como o desapego e a aceitação da imperfeição nos permitem cultivar relações mais profundas e significativas, revelando a verdadeira essência do amor e da conexão humana. As relações humanas são muitas vezes os maiores reflexos de nossos medos e desejos internos. Eu, Cao Yun, observo que nos tornamos reféns uns dos outros não por amor verdadeiro, mas por medo de rejeição, medo de solidão, medo de não sermos suficientes. Tentamos controlar, corrigir ou moldar aqueles que amamos, acreditando que isso nos trará segurança. No entanto, o verdadeiro encontro entre duas almas não nasce do controle, mas da liberdade. Quantas vezes você já se frustrou porque alguém não correspondeu às suas expectativas? Quantas vezes a decepção surgiu porque esperava que o outro fosse diferente do que é? Essas frustrações não surgem da diferença em si, mas da tentativa de aprisionar a vida e as pessoas dentro de nossas próprias projeções. A chave, eu digo, é o desapego consciente. O desapego nas relações não significa ausência de amor ou compromisso. Significa permitir que o outro seja como é, sem tentar transformá-lo em reflexo de nossas inseguranças ou desejos. Quando amamos dessa forma, criamos espaço para o respeito, a profundidade e a autenticidade, a presença se torna genuína.
não mediada por cobranças ou expectativas irreais. Quanto mais você permite que o outro seja livre, mais ele escolhe permanecer por vontade própria, e não por obrigação. Jung ensinou que a individuação é inseparável das relações autênticas. Ao integrar nossas sombras e aceitar nossas imperfeições, nos tornamos menos dependentes de validação externa. Essa liberdade interior se reflete em nossas conexões. Começamos a amar não para preencher vazios, mas para compartilhar e crescer juntos. O desapego transforma o amor em algo puro, baseado na escolha e não no medo. Pense em suas relações mais significativas. Quantas delas foram motivadas por necessidade, medo ou controle, e não pela presença e pelo amor genuíno? E nos convida a refletir. O que aconteceria se nos desapegássemos dessas expectativas? Se aceitássemos as pessoas como realmente são? A resposta é surpreendente. Surge uma qualidade de vínculo que antes era impossível. Surge respeito, admiração, conexão profunda e principalmente liberdade. Eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho amar e me relacionar com liberdade e presença. Ao declarar isso, você está começando a transformar não apenas suas relações, mas também sua própria vida emocional. E se ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada vídeo é uma oportunidade de explorar sua psique, integrar sua sombra, desapegar do que não importa e cultivar relações mais autênticas, conscientes e profundas. No próximo bloco, vamos mergulhar no momento crucial em que a entrega consciente, o ato de soltar o controle menos, cria paz interior e nos conecta com a vida de forma mais intensa e verdadeira. Existe um momento quase silencioso em que a alma percebe que não pode controlar tudo. Eu, Carrion, observo que esse instante é muitas vezes precedido por cansaço, frustração e uma sensação de esgotamento diante da vida. É quando percebemos que toda a ansiedade de agradar, toda a obsessão pelo controle e toda a necessidade de estar certo ou perfeito não nos serve mais. Essa percepção não é fraqueza, é sabedoria, menos uma sabedoria que surge da experiência profunda com a própria psique. Ao longo da vida, muitos acreditam que segurança e felicidade dependem de controle externo, resultados, reconhecimento, aprovação. Mas a psique humana não prospera sob pressão constante. A verdadeira liberdade nasce quando percebemos que a vida é impermanente, que o mundo não se dobra às nossas expectativas e que nossa energia vital se dissipa quando tentamos manipular o incontrolável. A entrega consciente não é desistência, mas reconciliação com o fluxo da existência. É aceitar que algumas coisas não estão sob nosso comando e que isso é natural, inevitável e até necessário para o crescimento interior. Quando deixamos de lutar contra a realidade, algo surpreendente acontece. Uma clareza silenciosa começa a se instalar. Você começa a perceber que a vida não é uma batalha a ser vencida, mas uma dança a ser vivida. Jung dizia que a psique não se desenvolve sob coerção, mas sob a liberdade do ser. Quando soltamos a necessidade de controlar o mundo externo, nos tornamos mais sensíveis ao que realmente importa, mais atentos às nuances da vida, mais receptivos ao inesperado e mais conectados com a nossa própria essência. A entrega consciente transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Ao soltar o medo de julgamento, começamos a agir com mais verdade. Ao deixar de buscar perfeição, surgem coragem e criatividade. Ao soltar o controle sobre o que não podemos mudar, abrimos espaço para a espontaneidade e para oportunidades que jamais teríamos imaginado. O paradoxo é profundo. Quanto menos nos agarramos, mais a vida se alinha, mais a harmonia se manifesta, mais nossa presença se torna poderosa e natural. A prática do desapego também é crucial nas relações humanas. Quantas vezes nos tornamos reféns dos outros, não pelo amor, mas pelo medo de perda, rejeição ou abandono? Jung nos ensinou que o verdadeiro vínculo nasce do respeito e da liberdade. Quanto mais tentamos controlar alguém, mais resistência encontramos. Quanto mais permitimos que o outro seja livre, mais ele escolhe estar conosco por vontade própria. Essa liberdade é magnética. Ela transforma relacionamentos em espaços de crescimento mútuo, de compreensão e de autenticidade. Reflita.
Quantas preocupações você carrega tentando controlar o mundo ao seu redor ou tentando agradar a todos, esquecendo-se de si mesmo? Quanto disso realmente traz resultados significativos e quanto apenas drena sua energia e obscurece sua essência? E nos convida a responder honestamente, a perceber que soltar não é perda, mas ganho, que desapegar não é fraqueza, mas força, que a entrega consciente não é passividade, mas alinhamento profundo com a vida e consigo mesmo. Eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho me entregar à vida com presença e confiança. Compartilhar sua experiência de entrega consciente não apenas reforça sua própria transformação, mas inspira outros a explorar o poder do desapego e da presença plena. E se ainda não faz parte do canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada vídeo é uma oportunidade de compreender sua psique, integrar sua sombra, desapegar de tudo que não serve e viver de forma mais consciente, autêntica e poderosa. No próximo bloco, exploraremos como a rendição consciente, o ato de dançar com a realidade, em vez de guerrear contra ela, menos cria harmonia profunda e revela o paradoxo mais belo da vida. Quanto mais você solta, mais tudo se alinha. Existe um paradoxo profundo na experiência humana que poucos compreendem plenamente. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais ela parece escapar de suas mãos. Quanto mais se agarra ao medo, à necessidade de provar algo, à expectativa de perfeição, mais distante se torna de sua própria essência. Eu, Carl Jung, observo que a libertação começa quando você para de guerrear contra a realidade e passa a dançar com ela, aceitando o fluxo da existência com coragem, presença e consciência. A vida é uma tapeçaria complexa, cheia de imprevisibilidade, encontros inesperados e acontecimentos que não podem ser previstos ou controlados. Muitos passam anos tentando dominar essa tapeçaria, moldando comportamentos alheios, ajustando-se a expectativas externas, tentando prever cada passo futuro, mas toda essa energia direcionada ao controle é energia desperdiçada, energia que poderia estar voltada para autoconhecimento, criatividade, amor e presença plena. Jung dizia que o verdadeiro poder do ser humano não reside na imposição sobre o mundo externo, mas na coerência interna, na harmonia entre quem você é, o que sente e o que faz. Quando você deixa de se apegar ao que não importa, começa a perceber algo extraordinário. A vida, paradoxalmente, começa a se alinhar, não por sorte nem por magia, mas porque a sua presença, quando livre do medo e da necessidade de provar algo, cria um campo de energia coerente e poderoso. Esse campo atrai oportunidades, pessoas e experiências que estão em ressonância com sua autenticidade. Quanto menos você tenta controlar, mais você se torna inteiro. Quanto menos você precisa agradar, mais natural e magnética se torna a sua presença. E quanto mais você abraça suas imperfeições, mais se conecta com a força vital que move o mundo e a psique humana. A entrega consciente é um processo interno de grande profundidade. Ela exige coragem, porque soltar significa enfrentar a incerteza. Admitir que não temos todas as respostas e aceitar que a vida se manifesta de maneiras que muitas vezes não compreendemos. Mas é justamente nesse espaço de não esforço, nesse ponto de abertura, que o verdadeiro crescimento ocorre. Jung observou que a psique se transforma quando deixamos de resistir ao fluxo natural da vida, quando paramos de lutar contra o que é inevitável e começamos a trabalhar em alinhamento com nossa própria essência. Essa prática do desapego também, ela se manifesta nas relações humanas. A tentativa de controlar o outro, de moldar expectativas, de impor necessidades, é a raiz de muitos sofrimentos. Quantas vezes você já se decepcionou porque alguém não correspondeu às suas projeções, ou porque tentou proteger? Uma relação através da pressão e da exigência? Jung nos mostra que a verdadeira conexão acontece quando cada pessoa caminha lado a lado por escolha, não por obrigação. A liberdade que nasce do desapego cria vínculos baseados em respeito, admiração, autenticidade e profundidade. Quanto mais você permite que os outros sejam livres, mais eles escolhem estar presentes, mais genuína se torna a relação. O desapego também transforma a nossa relação conosco mesmos. A ansiedade de agradar, o medo de falhar e a necessidade de aprovação são cargas pesadas que muitos carregam ao longo da vida.
Cada vez que você solta essas correntes, percebe que se torna mais leve, mais presente, mais capaz de enxergar claramente o que realmente importa. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige exatamente isso. Coragem de olhar para dentro, abraçar as sombras, aceitar limitações e integrar todas as partes de si. Só assim podemos agir com liberdade, consciência e poder silencioso. Pergunte a si mesmo: o que você ainda está segurando com tanta força que já começou a consumir sua energia vital? Quais medos, expectativas ou desejos de controle estão impedindo você de experienciar a vida plenamente? Jung nos ensina que a resposta não está em lutar mais, mas em soltar. Soltar não significa fraqueza, significa alinhamento, significa permitir que o fluxo da vida se manifeste e que você atue a partir de sua própria essência e não de condicionamentos ou pressões externas. Eu quero que você escreva nos comentários: eu escolho soltar o que não me serve e viver em harmonia com minha essência. Compartilhar sua experiência não apenas fortalece seu próprio processo, mas ajuda outros a enxergarem o poder transformador da entrega consciente. E, se ainda não se inscreveu no canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora e ative o sininho. Cada vídeo é pensado para guiá-lo na integração da psique, no cultivo da presença, na aceitação de suas imperfeições e no desenvolvimento do desapego como fonte de força interior. No próximo e último bloco, vamos concluir essa jornada mostrando como a entrega, o desapego e a presença plena podem transformar sua vida, suas relações e a forma como você habita o mundo. Alcançando uma liberdade profunda e duradoura, chegamos a um ponto crucial nesta jornada. O instante em que percebemos que a verdadeira transformação não está em lutar, controlar ou agradar, mas em nos entregar à profundidade da própria psique, a vida. Como ela é, com todas as suas incertezas, desafios e surpresas. Eu, Carl Jung, digo que é exatamente nesse espaço de rendição consciente que a liberdade surge. Uma liberdade que não é apenas exterior, mas profundamente interior, enraizada na aceitação de si mesmo e na coragem de existir sem máscaras. Quando você para de se importar com aquilo que não tem importância real, expectativas irreais, críticas alheias, resultados que fogem ao seu controle e menos algo extraordinário acontece, o peso que carregava há anos, muitas vezes sem perceber, começa a se dissipar, a mente se torna mais clara, a energia vital se renova, e você percebe que toda a ansiedade, todo o medo e toda a tensão que sentia eram, em grande parte, projeções de sua própria psique tentando dominar o incontrolável. E observou que grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que, por natureza, é livre. Soltar é, portanto, não um ato de fraqueza, mas de poder. A entrega consciente, o desapego e a aceitação de sua própria humanidade permitem que você se conecte com sua essência de maneira profunda e verdadeira. É quando deixamos de buscar aprovação que encontramos validação real menos a validação de nossa própria alma. É quando deixamos de lutar contra o mundo que descobrimos nossa força silenciosa. E é nesse estado de presença que a vida começa a se alinhar de forma quase mágica. Não por sorte, mas porque a coerência entre quem você é, o que sente e o que faz cria um campo de energia que transforma tudo ao seu redor. Imagine por um momento como seria viver sem o constante peso do julgamento alheio. Imagine como seria tomar decisões guiadas apenas por sua própria verdade, sem medo de desaprovação, sem ansiedade sobre o futuro, sem remorso pelo passado. Jung nos ensina que esse é o caminho da individuação, o processo de se tornar inteiro, integrando todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que antes escondíamos ou negávamos. Cada sombra abraçada, cada medo compreendido, cada imperfeição aceita se torna um degrau em direção à liberdade interior. As relações humanas também se transformam nesse processo. Quando você se desapega do controle, do medo de perder e da necessidade de moldar o outro, cria-se espaço para vínculos genuínos, baseados em escolha, respeito e presença. Você percebe que o verdadeiro amor não exige, não manipula e não prende. Ele flui
se fortalece e se aprofunda justamente porque cada pessoa permanece livre e inteira. Quanto mais você permite que o outro seja mais profundo e autêntico, se torna o vínculo. Quanto mais você se entrega à sua própria liberdade, mais essa liberdade irradia e transforma o ambiente ao seu redor. Eu quero que você reflita. O que ainda está segurando com tanta força que já começou a consumir sua energia vital? Quais medos, ansiedades, expectativas ou padrões de comportamento você carrega por hábito, sem perceber que eles limitam sua vida? Jung nos convida a olhar para essas amarras com honestidade, a reconhecê-las e então a escolher soltá-las conscientemente. Esse é o momento em que a vida se transforma de dentro para fora. Escreva nos comentários a frase: eu escolho me libertar. Confiar em minha essência e viver com presença. Este é um convite para transformar sua mente, sua psique e sua experiência de vida. Compartilhar sua jornada ajuda outros a perceberem que o desapego, a entrega e a presença não são conceitos abstratos, mas ferramentas poderosas para viver de forma autêntica e plena. E se ainda não faz parte do canal Mentalidade Inabalável, inscreva-se agora, ative o sininho e junte-se a essa comunidade que busca compreender profundamente a psique, integrar a sombra, cultivar desapego e viver com liberdade emocional e autenticidade. Cada vídeo é uma oportunidade de mergulhar no autoconhecimento e desenvolver uma vida alinhada com sua essência. Lembre-se, o mundo muda quando você muda a forma como habita a si mesmo. A liberdade, a coragem, a paz interior não vêm de fatores externos. Elas surgem quando você decide se entregar, aceitar, integrar e soltar. Quanto mais você pratica a entrega consciente, mais percebe que a vida é menos sobre controlar e mais sobre experimentar plenamente, com presença, honestidade e amor. Que esta jornada que começamos juntos aqui seja apenas o início de um processo profundo de autoconhecimento, desapego e liberdade interior. Solte, confie e viva. E agora, finalize escrevendo nos comentários: eu escolho a liberdade e a autenticidade em minha vida. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para continuar essa caminhada de autodescoberta, reflexão e transformação interior.